Hoje vamos falar sobre o fundo imobiliário HCTR11. Somente no dia de hoje ele está subindo aqui 7,70% e no momento está custando R$ 63,00. Pegando seu gráfico aqui dos últimos 5 dias, há 5 dias atrás ele estava custando aqui na faixa dos R$ 48,75 e hoje bateu aqui os R$ 63,33. Então, uma bela valorização. O que aconteceu para que o HCTR11 se valorizasse dessa maneira? Vamos aproveitar que seu relatório gerencial foi emitido no dia de ontem e considerar ali alguns pontos. Provavelmente, o mercado de modo geral reagiu muito bem ao seu último relatório gerencial, beleza? Lembro que o vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo. Peço também a sua inscrição, você que ainda não é inscrito. Deixe seu like e deixe aí nos comentários se você é cotista do HCTR11. Diz também se você vai segurar sua posição nele ou se pretende vender ele no futuro. Então vamos lá, pessoal. Como eu já mencionei, no momento ele está custando aqui na faixa dos R$ 63,00. Ele bateu a sua mínima desses últimos 12 meses, custando R$ 43,00, e bateu a sua máxima, custando R$ 116,00. Seu dividend yield no momento está aqui de 20%, isso por causa da sua desvalorização que aconteceu. E nos últimos 12 meses, por cada cota, ele já pagou o valor aqui de R$ 2,72. Nota-se que nos últimos 12 meses, ele está com uma desvalorização de aproximadamente 40%. E somente esse mês, ele já subiu aqui mais de 26%, então ele tem se recuperado muito bem. Descendo aqui nós podemos ver que o preço justo do HCTR11 é o R$ 109,25. Como vimos lá em cima, está custando R$ 63,33, então está bem abaixo do que seria o seu preço justo. Seu desconto atual é de 42%, já que seu P sobre VP está de 0,59. Ele é um fundo que tem um patrimônio aqui de 2,4 bilhões de reais. Conta com pouco mais de 207 mil cotistas, tem uma liquidez média diária excelente, superior aqui a 7 milhões de reais, e tem participação no índice Infix de 1,17%. Seu último dividendo anunciado foi aqui de 50 centavos, que ele pagou agora no último dia 15, ontem, segunda-feira. Isso correspondeu a um rendimento no mês de 1,07%. Pegando o gráfico dos seus rendimentos aqui, podemos ver que ele é um fundo que seus dividendos oscilam bastante pelo fato dele ser um fundo de papel. Esses fundos de papel têm essa característica de oscilar bastante, diferente dos fundos imobiliários de tijolo. E nota-se aqui que historicamente esses foram os 2 últimos meses que ele pagou os menores dividendos para os seus cotistas. Vamos aqui agora no seu relatório gerencial desse último mês de abril. Eu pessoalmente gostei bastante do seu relatório gerencial. O gestor, dessa vez, parece que ele aprendeu e resumiu bastante algumas características aqui desse fundo. Por exemplo, o próprio gestor ele menciona que o fundo usa a estratégia de crédito high yield. O que seria isso? Maior rentabilidade. Esse fundo ele é focado em trazer maiores rentabilidades aos seus cotistas. Porém, você tem que lembrar, maior rentabilidade, maior risco. Aqui o gestor ele menciona também que a média do mercado do crédito high yield é diretamente associado à exposição a cedores e a operações de maior complexidade na estruturação e gestão, e consequentemente menor previsibilidade quanto à periodicidade e volume das distribuições de resultados aos investidores. Por envolver maior potencial de rentabilidade no longo prazo e exposição a riscos, é um produto com maior volatilidade e voltado a investidores de perfil arrojado. Então, resumidamente, o gestor mesmo está dizendo: esse fundo é um fundo arriscado. Ele te traz maiores rentabilidades, porém você tem maiores riscos. Aqui ele faz um resumo da situação econômica nacional e também mundial, fala das dificuldades, de modo geral, que o mundo está passando, com riscos até de recessões econômicas em alguns países. O gestor ele menciona aqui também que o HCTR11 é um dos pioneiros no mercado brasileiro de fundos high yield, com uma estratégia que vai além da tradicional praticada pela média do mercado, mirando uma maior rentabilidade através de exposição a segmentos considerados menos óbvios e a operações com estruturas financeiras de maior complexidade. Ele menciona também que, como resultado dessa expertise e processos de originação, estruturação e gestão consistentes, o HCTR11 se destaca como um fundo que entregou, desde julho de 2029, mês da sua listagem na Bolsa de Valores, o maior volume acumulado de dividendos dentre os FIIs que compõem o IFIX. Então, se pegarmos desde julho de 2019 para cá, o HCTR11 já acumulou em dividendos um valor quase próximo aqui a R$ 70. Então, como eu falei,
Ele mesmo explica que ele é um fundo arriscado, porém que ele tem assim uma possibilidade de lhe trazer maiores rendimentos a quem é cotista desse fundo. Agora aqui, pessoal, o gestor do HCTR11, ele faz comentários sobre a situação dos seus CRIs que estão em situação de calote, que no caso não pagaram o HCTR11, que não honraram com seus compromissos. Ele menciona aqui qual é o CRI que atualmente está nessa situação, né, de calote, e ele menciona também o que foi decidido. Eles mencionam aqui que aconteceu lá no dia 24 de março de 2023, uma Assembleia Geral de Titulares, na onde eles decidiram o que fazer com esses CRIs que atualmente estão nessa situação de calote. Eu não vou ler todos aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu aconselho vocês principalmente quem é cotista do HCTR11, leia aqui todo o relatório gerencial do gestor. Está tudo muito bem explicado, vocês não vão ficar com dúvidas. Então ele menciona aqui, primeiramente, o que ele vai fazer com os CRIs do grupo WAM. Aí descendo mais um pouquinho aqui, ele menciona também o que foi decidido fazer com os CRIs do grupo Gramado Parque. Como eu falei aqui, leiam para vocês saberem o que é que ele vai fazer. Aí vocês podem ver aqui, conferir cada um deles, que seria muito interessante para vocês entenderem tudo que o gestor ele vai fazer para resolver essa situação da melhor maneira possível. De maneira resumida, o que foi que o gestor do HCTR11, juntamente com os cotistas do fundo, eles decidiram. A maioria deles decidiu aqui pelo vencimento antecipado dos CRIs, de cada um aqui desses devedores atuais. Lembrando que somente em exposição o HCTR11 tem aqui, com esses fundos, com esses CRIs que deram calote nele, uma exposição de 456 milhões de reais. O gestor também faz um comentário muito interessante aqui sobre a situação do circuito das compras. Então, como eu mencionei, pessoal, leiam lá aqueles comentários do gestor, especialmente você que é cotista, para você entender melhor o que foi decidido fazer com aqueles CRIs para que possa se resolver da maneira mais rápida possível a situação de cada um deles. Como eu falei, eu não vou ler, senão o vídeo vai ficar muito longo. Atualmente, como é que o HCTR11 ele investe? Vocês podem ver aqui por tipos de ativo. Atualmente, 80% de todo o seu patrimônio estão investidos em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Ele tem uma exposição de 18,6% em outros fundos imobiliários e o restante está disponível aqui em caixa. Atualmente, a maioria dos seus CRIs estão indexados aos seguintes índices. A maioria deles, 90%, está indexado ao índice IPCA, então a sua rentabilidade depende muito do índice IPCA. Se ele estiver positivo, automaticamente o HCTR11 vai assim trazer bons rendimentos aos seus cotistas. Por outro lado, se ele ficar negativo, os dividendos do HCTR11 vão diminuir. Além disso, ele também usa aqui o índice IGPM, que compõe 6,9% dos seus CRIs, e também o índice CDI, que compõe 3,1% dos seus CRIs. Com respeito ao segmento dos seus CRIs, atualmente sua maioria é de multipropriedade, que corresponde a 43,7%, além do setor de hotelaria, que compõe aqui 23,6%. Tem uma boa composição aqui também o setor de loteamento, com 12,5%, e o setor de shoppings, com 10,3%. Então, esses são os principais segmentos dos devedores dos seus CRIs. Nesse gráfico aqui, aparece todos os CRIs que atualmente o HCTR11 ele tem posição, e nessa lista aqui ele mostra a legenda de status. No caso, para você saber quais os CRIs que estão em dias com seus pagamentos e aqueles CRIs que não estão, que estão assim em situação de calote. E esses que estão em situação de calote, como eu mencionei lá em cima, foi aprovado aqui o vencimento antecipado. Então esses CRIs que estão com essa bolinha aqui meio que laranja, alaranjada, são os que vão acontecer esse vencimento antecipado dos seus CRIs. No momento aqui são 4 CRIs que estão nessa situação. E aqui por final vocês podem ver a descrição dos ativos, no caso de cada um dos CRIs que atualmente o HCTR11 tem. Ele mostra aqui qual a remuneração do CRI, a qual índice ele está indexado, qual o dia de vencimento de cada um desses contratos. Ele menciona também as garantias, desses CRIs. Lembrando que todo CRI, todo contrato CRI, ele tem garantias, caso o devedor ele não honre com seus compromissos.
Então, quem é cotista do fundo, seria bastante interessante considerar aqui todos esses pontos para vocês entenderem melhor sobre cada um dos CRIs do HCTR11. Então, pessoal, de modo geral, pelo visto, o mercado ele gostou bastante desse último relatório aqui do fundo imobiliário HCTR11. Eu li ele praticamente inteiro, eu também gostei bastante, como eu mencionei dessa vez, o gestor ele fez um relatório gerencial bem explicado, bem detalhado, para que não ficasse dúvidas com respeito à situação atual do fundo. Então, dessa maneira, o mercado ele reagiu positivamente a esse relatório gerencial, fazendo assim com que o HCTR11 no dia de hoje se valorizasse bastante. Torcemos aí para que o fundo ele realmente consiga resolver essas questões com esses devedores da melhor maneira possível, né? Para que o fundo ele não saia tanto assim no prejuízo, né? Porque de qualquer maneira ele vai acabar saindo um pouquinho no prejuízo, mas que possa minimizar da melhor maneira possível. Então, quem é cotista aí, torço para que tudo se resolva, né? Nós nunca queremos que alguém saia no prejuízo ao investir em fundos imobiliários. Pelo menos a minha vontade é que todos possam se ganhar dinheiro os seus fundos imobiliários, independente qual seja o fundo, se eu gosto ou não dele. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.